Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que vocês estão vendo essa aula, o local, o importante é que estamos juntos sempre. Então, vamos lá para ver o nosso último método de interpolação, que é a forma de Newton ou das diferenças divididas. Esse método é bastante interessante, porque, dados mais um pontos, e a gente então vai determinar o nosso polinômio de grau n ao final do método. Mas se a gente quiser interromper o método antes de determinar o polinômio de grau n, a gente pode entregar um polinômio de grau 1, um polinômio de grau 2, ou um polinômio de grau menor que o final, tá? Que o polinômio término do processo. Vamos lá. Vamos começar com um polinômio de grau 1, porque a princípio suponha que a gente tenha apenas dois pontos. Então, se eu tenho apenas dois pontos dados inicialmente, o nosso polinômio interpolador vai ser um polinômio de grau 1, ou seja, uma reta, tá? Graficamente, uma reta. Essa reta, pelo método, né, se a gente pensar no método de Newton, ela é uma reta em que a gente tem o nosso termo independente, o nosso coeficiente linear, que aqui a gente vai chamar de D0, e a gente tem o coeficiente angular da reta, que no método de Newton, ou das diferenças divididas, nós iremos denotar, né, simbolizar por D1. Então, no polinômio interpolador de grau 1, o nosso objetivo é determinar o D0, quem é o coeficiente, qual o valor do coeficiente linear e quanto vale o D1. Bom, D0, pessoal, aqui a gente chamando de D0, mas antes a gente simplesmente dizia que era a própria imagem do primeiro ponto, ou seja, D0 é igual a o f de x0, que aqui para nós é o P1 de x0, tá? Mas a gente já poderia chamar o nosso D0 da imagem do primeiro ponto, do ponto P0, ou seja, f de x0. Já para a gente determinar o D1, que é o coeficiente angular da reta, a gente precisa fazer ΔY dividido por ΔX. Então, o nosso D1 a gente faz determinando ΔY dividido por ΔX. Ou para nós aqui, é o f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Na representação que a gente está usando aqui, que é uma representação dada pelo polinômio, então a gente teria P1 de x1 menos P1 de x0, observe que é o ΔY, e no denominador, o nosso ΔX, x1 menos x0. Então, de alguma maneira, a gente está chamando esse carinha aqui, ó, de P1 de x0. Lembra que o P1, o índice 1, é do polinômio de grau 1. E aqui a gente, então, tem o P1 de x1, tá bom? Então, de uma maneira algébrica, observem aqui, ó, que a gente tem o nosso ΔY e aqui o nosso ΔX. E todo esse valor seria o que a gente pode simbolizar por D1, tá legal? Então, esse cara, o D0, a diferença dividida de ordem zero, e aqui toda esse termo, a diferença dividida de ordem 1, nosso D1. Então, essa expressão toda representa para nós o polinômio P1, tá legal? Aqui a gente vai usar, então, o polinômio P1 para trazer para nós uma aproximação do ln de x. Então, essa curva que está representada em preta seria a função ln de x. Então, imagina a gente ter uma f de x igual a ln de x, que está aqui desenhada em preta, a curva preta, que representa então a função logarítmica.
A gente está querendo determinar quanto vale o ln de 2 e a gente vai fazer, então, uma aproximação linear dada pelo polinômio interpolador de Newton. Como é que a gente calcula esse polinômio? Então, ele é aqui um P1 de x. Então, ele tem o D0, o coeficiente linear. Quem é o D0? É a f de zero. Então, a gente vai usar aqui que o f de zero é igual a zero, tá? Então, esse valor aqui é o D0. Porém, a gente precisa calcular o nosso D1. Como é que a gente calcula o D1? Fazendo, então, o y de 1, que dá 1,7918, 1,79,18, menos o y de zero, menos zero, dividido pelo ΔX. Quem é o nosso ΔX? 6 menos 1. Então, fazendo esse cálculo, a gente obtém que o valor para nós é igual a. Vou deixar vocês fazerem aí a conta, tá? Então, esse para nós, a gente simboliza chamando esse valor de D1. Multiplica esse D1 por x menos o x0. Então, o x0 para a gente está valendo 1. Esse cara aqui é a abscissa do ponto P0. Então, x menos 1. E no nosso caso, gente, para calcular o ln de 2, a gente vai colocar aqui no lugar do x o número 2. Então, a diferença para nós é 2 menos 1. E fazendo o cálculo todo, a gente obtém que o P de 2 é 0,3582. 0,3582 seria o y desse ponto aqui, tá, pessoal? O ln de 2 vai ser dado aproximadamente pelo y desse ponto. E aí a gente acaba cometendo um erro. Um erro que graficamente é o tamanho desse segmento. Então, eu pego o ln de 2, subtraio desse valor e encontro, então, que o erro absoluto é de 0,3348. Tá? Então, claro que para eu calcular o erro absoluto, a gente precisa do valor do ln de 2. Então, esse cara aqui, ele foi obtido com a gente fazendo o ln de 2 menos o p de 2. Então, se vocês fizerem essa conta, vocês vão obter 0,3348 por aproximação. Claro que a gente teria infinitas casas decimais, porque o ln de 2 é um número irracional. Tá? Então, a gente tem aqui um valor aproximado do ln de 2 pelo polinômio interpolador de Newton, tá bom? Bom, se a gente, por acaso, tiver 3 pontos, a gente pode, ao invés de usar um polinômio interpolador do primeiro grau, a gente pode usar um polinômio interpolador do segundo grau. Tá legal? Então, como é que a gente obtém esse polinômio do segundo grau? Bom, vamos lá. De maneira genérica, o nosso polinômio ele tem há 3 diferenças divididas: a diferença dividida de ordem zero, a D0, a diferença dividida de ordem 1, que nós estamos chamando aqui de D1, e a gente também agora tem a diferença dividida de ordem 2, a D2. Bom, como calcular cada uma dessas diferenças divididas, a de ordem 0, a de ordem 1 e a de ordem 2? Então, a diferença dividida de ordem 0 e de ordem 1, a gente de alguma maneira já viu no slide anterior. Mas vamos lá, novamente reforçar a ideia delas. Então, quem é a D0 é a imagem do nosso primeiro ponto. Então, a D0 para nós é só pegar lá y de zero, que está dada aqui no nosso primeiro ponto, y de zero. A D1 a gente precisa calcular, então a gente vai fazer a diferença entre o y de 1, o y do ponto P1, menos y de zero, dividido por x1 menos x0. Tá legal?
Então, de alguma forma, é como se a gente estivesse falando no coeficiente angular dessa reta laranja, ou desse segmento laranja que vocês estão vendo aqui no nosso gráfico. Ah, agora, eu preciso calcular a diferença dividida de ordem 2. É como se fosse, pessoal, pensando lá em Newton, é como se a gente estivesse falando da derivada segunda. Então, a derivada segunda, ela recorre à derivada primeira. Então, para Newton, Newton pensou lá em fazer a diferença, o delta y, de duas derivadas primeiras, ou de dois coeficientes angulares de segmentos aqui que para nós estão representados um em azul e um outro em laranja. Então, esse primeiro termo que aparece ali na diferença para a gente, ele funciona como segmento angular da reta que está destacada ali, ó, no nosso gráfico, da reta que está destacada em azul. Então, observem que a gente tem, de alguma maneira, né, o y do ponto 2, do ponto P2. Então, esse carinha aqui, ó, é o y2. E esse aqui seria o nosso y1. Então, é um delta y, pegando os dois últimos pontos. Então, y2 menos y1. E a gente tem aqui no denominador o delta x dos dois últimos pontos também. Então, x2 menos x1. Então, delta y sobre delta x, o coeficiente angular da reta que vocês estão vendo em azul, e menos o coeficiente angular da reta que está ali destacada em laranja. Então, o y dos dois primeiros pontos. Então, aqui o y1 menos o y0, também dividido pelo delta x, só que agora nós estamos destacando esses dois pontos aqui, tá? Que, no caso, seriam os dois primeiros. Então, delta y dividido por delta x, coeficiente angular desse segmento que está em laranja. Então, fazendo as diferenças entre os dois, então, as diferenças divididas de ordem 1 me daria a diferença dividida de ordem 2. Não sei se ficou claro. Então, tudo isso dividido por x2 menos x1. Então, o delta x envolvendo esses dois pontos aqui, tá, pessoal? Então, que são os pontos dos extremos. Então, x2 menos x0, porém, no numerador, a diferença entre as diferenças divididas. Então, esse me dá a D2, a diferença dividida de ordem 2. Então, obtida essas diferenças divididas, D0, D1 e D2, a gente usa cada uma delas aqui no nosso polinômio interpolador de ordem 2. Então, está aqui, ó, D0, calculado aqui embaixo, D1, a diferença dividida de ordem 1, e a D2 como se fosse tá? A derivada segunda, que vem então das derivadas primeiras. Então, a nossa D2, ela é multiplicada, observem aqui, por uma expressão de ordem 2, de segundo grau, x menos x0, estamos usando aqui a abscissa do ponto P0, e x menos x1, que é a abscissa do ponto P1. Então, nessa expressão, x menos x0, x menos x1, a gente não usa o ponto P2, mas eu necessito do ponto P2 para calcular D2. Tá legal? Então, todos os três pontos são envolvidos aqui no cálculo do polinômio do segundo grau. Vamos fazer isso para o cálculo do logaritmo se eu tenho três pontos. Então, vamos lá, ó. Então, suponha que a gente novamente está querendo calcular o ln de 2, ou seja, eu tenho a f de x valendo o ln de x, porém eu não tenho, pessoal, o ln de 2. Eu quero calcular o ln de 2. Mas eu tenho o ln de 1, eu tenho o ln de 6 e eu tenho o ln de 4. Então, é dado para nós que o ln de 1
ele é zero. É dado para nós que o ln de 6 vale aproximadamente 1,7918. E é dado para nós que o ln de 4, por aproximação, é 1,3863. Então, eu tenho esses três pontos dados. Tá legal? Então, tem aqui o y de zero. Nosso y0 está valendo zero. Nosso y1 está valendo 1,7918. E é dado também que o y2 é 1,3863, tá? Então, dadas essas três informações, a gente vai atrás do nosso polinômio interpolador, o nosso P2 de x, né? Um polinômio do segundo grau. Bom, quanto ele vale P2 de x? Ele é o D0 somado com o D1, que multiplica x menos o x0, somado com o D2, multiplicado aqui por x menos x0, vezes x menos x1. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, aqui em cima, observem que eu tenho a origem do nosso polinômio interpolador. Vamos lá. Quem é D0? D0 é o nosso Y0, ele vale zero, por isso não está representado aqui. Depois a gente tem o nosso D1. Como é que calcula o nosso D1? D1, vamos colocar aqui o cálculo dele, ó. D1 é y de 1 menos y de 0 dividido por x de 1 menos x de 0. Então, vamos lá. Y1, 1,7918 menos 0, ou seja, 1,7918 sobre 6 menos 1, sobre 6 menos 1. Vamos lá. Vezes x menos o x0, quanto está valendo x0? X0 para a gente é... Cadê? É 1, tá? Então, x menos 1. Vamos para a próxima diferença dividida, que é a D2, ó. Então, ela está aqui D2. Bom, como é que a gente calcula a D2? Vamos para o cálculo de D2. D2 é uma diferença entre duas diferenças divididas. Lembram disso? Então, a gente tem aqui uma diferença dividida de primeira ordem, e aqui a gente tem a outra diferença dividida de primeira ordem, que já foi calculada anteriormente, que é a D1 para nós. Agora, a gente tem aqui, ó, uma outra diferença de ordem 1. Como é que ela é obtida? Fazendo o y do ponto P2 menos o y do ponto P1. Então, observe que a gente tem aqui, ó, 1,3863, que a gente pegou aqui, ó, menos o y do ponto P1, 1,7918, sobre o x do ponto P2, que é 4, menos o x do ponto P1, que é 6. Então, 4 menos 6. Então, essa é uma diferença dividida de ordem 1. Então, menos a outra diferença dividida de ordem 1 também. Enquanto no denominador a gente tem o ΔX, em que a gente faz o x dos pontos dos extremos, né? Então, vai pegar lá 4 menos 1. Então, 4, que é a abscissa do ponto P2, menos 1, que é a abscissa do ponto P0. Então, calculado essa diferença dividida de ordem 2, a gente multiplica por essa expressão, né, que é uma expressão do segundo grau, que é o x menos 1 vezes o x menos 6. Então, observem que aqui a gente está usando a abscissa do ponto P0 e aqui a gente está usando a abscissa do ponto P1, como comentado anteriormente. Tá legal, pessoal? Bom, com isso, a gente tem o nosso polinômio interpolador do segundo grau, né, de ordem 2.
Aqui a gente tem uma representação gráfica para tudo isso que foi falado, tá? Então, no slide anterior, a gente tem um polinômio dado algebricamente, e aqui em laranja nós temos a nossa parábola, né? A representação gráfica do nosso polinômio. E em preto a gente tem o gráfico do ln de x. Então observem que tanto o nosso polinômio interpolador quanto a função logarítmica passam nos pontos P0, P2 e P1, mas a gente está querendo uma aproximação para o ln de 2. Tá? Então, a nossa parábola, ela está passando aqui, ó, nesse ponto, enquanto a função logarítmica ela está passando aqui no ponto que está destacado em preto. Bom, pessoal, esse segmento preto aqui que vocês estão vendo, que agora eu estou destacando em rosa, ele representa para nós o tamanho do erro. Então, se a gente soubesse, né? Então, a gente tem como calcular o ln de 2. Então, no cálculo do ln de 2 e calculando também quanto vale o p de 2, a gente fazendo a diferença ln de 2 menos o p de 2, né? Então, dada aí pelo polinômio do segundo grau, a gente obtém que o valor do erro, o valor absoluto do erro, o tamanho do segmento, é de 0,1273, menor que aquele erro obtido anteriormente, porque quando a gente usava a reta, a gente, usando os pontos, que era o ponto P0 e o ponto P1, a nossa reta passava mais ou menos por aqui, ó. Então, o nosso erro era desse segmento aqui. A gente diminuiu o tamanho do erro ao utilizar um polinômio do segundo grau. Mas claro que para eu usar um polinômio do segundo grau, eu tive que ter um terceiro ponto, tá? Esse terceiro ponto para nós foi o P2, tá bom? Aqui é interessante também observar que pontos que são dados depois, eles podem estar entre os primeiros pontos. Observe aqui que o nosso P2, ele está entre o P0 e o P1. O método de Newton admite isso. Então, é ponto positivo para o método de Newton. Bom, de maneira genérica, a forma de Newton, ou a forma das diferenças divididas, é escrita desse jeito aqui, ó. Então, a gente tem uma diferença dividida de ordem zero, D0, que é um termo independente. Depois, a gente tem um D1, que fica acompanhando o termo de grau 1. Esse termo é o x menos x0. Depois a gente tem uma diferença dividida de ordem 2, chamada de D2, que acompanha uma expressão do segundo grau. Essa expressão é x menos x0 vezes x menos x1. Depois a gente teria uma diferença D3. Essa diferença D3, ela acompanha um termo de grau 3. Esse termo de grau 3 ele é dado assim, ó, x menos x0 vezes x menos x1. E por último, a gente tem um x menos x2. Tá legal? Então, observe que a gente usa as abscissas dos três primeiros pontos. E de maneira genérica, a gente tem um termo dado pela diferença dividida, representada por dn. Depois a gente fala de maneira genérica como ela é calculada, mas esse dn é multiplicada por uma expressão de ordem n, que é x menos x0, vezes x menos x1, pontinho, pontinho, vezes x menos xn menos 1. Então, a gente tem aqui que utilizar as abscissas dos n primeiros pontos, que são os pontos P0, P1, P2, P3 e assim sucessivamente, até chegar no ponto P de n menos 1. Bom, para a gente determinar cada diferença dividida dessa, né? D0, D1, D2, D3, D4 até Dn, a gente poderia utilizar para facilitar a nossa vida essa representação em forma de tabela, em que ela expressa para nós, em cada coluna,
a ordem de cada diferença dividida. Então, a gente tem aqui várias diferenças divididas de zero, de ordem zero. Depois, a gente tem várias diferenças divididas de ordem um. Apenas a primeira delas aqui, ó, é a d um. Então, eu tenho várias. Só essa aqui, essa primeira é a d um. A gente usa no nosso polinômio interpolador a D2 seria essa daqui, mas a gente tem várias diferenças divididas de ordem 2 e assim sucessivamente, até ter essa última diferença aqui, que é a diferença dividida de ordem n. Pessoal, para a gente calcular a diferença dividida de ordem n, eu preciso calcular todas as anteriores. Então, de uma maneira recursiva, a gente vai obtendo cada uma das diferenças divididas, ou expressando, pessoal, cada uma das diferenças divididas anteriores, para calcular as diferenças divididas de ordem posterior. Então, para a gente calcular a diferença dividida de ordem 2, eu recorro à diferença dividida de ordem 1. Para eu calcular a diferença dividida de ordem 3, eu preciso recorrer ou eu preciso calcular anteriormente as diferenças divididas de ordem 2, tá? Beleza? Como a gente vai fazer essas contas das diferenças divididas? Ou como é que a gente faz, pessoal, para calcular a nossa diferença dividida de ordem um, ou para calcular as várias diferenças divididas de ordem um, tá? Então, aqui a gente está expressando a diferença dividida AD1, mas a gente pode ter que calcular várias diferenças divididas de ordem um. Aqui a gente está expressando a D2, mas como representado na tabela anterior, a gente pode ter várias diferenças divididas de ordem 2. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês como a gente faz essas contas, tá? Mas aqui, para calcular a nossa D1, a gente precisa da D0, tá? Então, quem é a nossa D0? A D0, ela é a imagem do primeiro ponto, do ponto P0. Então, de alguma maneira, esse cara aqui é o Y de zero. Eu tenho lá o nosso ponto P0. Quem é o ponto P0? Ponto P0, ele tem coordenadas x0 e y0. Então, é daqui que sai a nossa D0. Cálculo de D1, eu já preciso de dois pontos, o P0 e o P1. Coordenadas do P1, x1, y1. Então, quando a gente for calcular o D1, a gente precisa fazer o ΔY, ou seja, fazer o y1 menos o y0 sobre o ΔX, que é x1 menos x0. Agora aqui já começam cálculos, né? Quem é o D2? Bom, o D2 a gente vai fazer uma diferença entre duas diferenças divididas. Então, lá na nossa tabela, né? Então tinha a ordem 0, tinha a ordem 1, então tinha o D1. Como é que a gente calcula o D1? Tá ele aqui. Mas eu agora preciso da segunda diferença dividida. Então, lá na nossa tabela, além do D1, né, que estava lá na coluna dos termos de ordem 1, a gente tem mais um termo. Esse termo que está aqui, esse segundo termo, é esse carinha aqui, ó. Ele vai ser para a gente o f de x1, x2. Mas como é que a gente calcula ele, né? Como é que eu preciso, né? Como é que eu efetuo o cálculo desse cara que eu estou precisando? Então, esse f de representado aqui tem um colchetes, ó, x1, x2. Como é que a gente efetua a conta dele? Bom, para eu determinar isso, eu preciso dos dois pontos que eu estou me referindo a ele, que são os pontos P1 e P2.
Então, no numerador, nós vamos fazer o ΔY desses dois pontos, que são y2 menos y1, enquanto que no denominador, x2 menos x1. Então, essa diferença dividida é esse cara que aparece aqui, ó, é uma diferença dividida de ordem 1. A diferença dividida que está aqui é a D1, é a que a gente já calculou anteriormente. Bom, aqui no denominador dessa expressão toda, a gente faz o ΔX dos pontos que estão no extremo, ou seja, é o x2 menos o x0. Bom, vamos lá. E se eu quiser uma diferença dividida de ordem 3? Se eu preciso do valor de D3, eu preciso então de 4 pontos. Bom, dados 4 pontos, então, eu vou falar nas abscissas deles. Então, aqui na nossa representação da diferença dividida de ordem 3, eu estou usando as abscissas do ponto P0, do ponto P1, do ponto P2 e do ponto P3. Observem aqui que no denominador da nossa expressão geral, a gente tem o nosso ΔX dado pela diferença entre as abscissas dos pontos que estão nos extremos, então x3 menos x0, mas no numerador a gente tem uma subtração envolvendo o quê? Duas diferenças divididas de ordem 2. Então, a gente tem aqui uma D2, a D2, na verdade, pessoal, é esse valor aqui, tá? Esse é o D2, calculado anteriormente. Mas a gente também tem aqui uma diferença dividida que também tem ordem 2, ou seja, ela usa 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Os 3 pontos dela são o P1, o P2 e o P3. Bom, então, para a gente calcular essa camarada, ou seja, para a gente fazer a conta, vamos colocar aqui em verde, só para não ficar muito, já tem muitos termos ali, né? Então, só para dar uma destacada nessa que a gente está fazendo agora, ela também é uma diferença dividida de ordem 2. Então, de alguma forma, a gente também vai fazer uma razão de um ΔY dividido por ΔX. Só que os valores envolvidos, pessoal, são duas diferenças divididas de ordem 1, tá? Então, a gente vai pegar, ela toda tem ordem 2, mas eu preciso do ΔY de dois termos que são de ordem 1. Então, quem são eles? Então, a gente vai pegar aqui um certo valor de ordem 1 menos um certo valor de ordem 1. Tá legal? Aí, quem são eles, tá? Então, vamos lá. Vamos lá fazer essas continhas. Elas estão expressadas anteriormente, mas eu não falei algebricamente como elas são calculadas. Eu só me referi ao D2, né? Que a gente, de alguma maneira, teria ele aqui, ó. Então, esse cara é o nosso D2, mas a gente precisa fazer o cálculo desse cara ali, tá? Então, deixa eu apagar isso daqui, que eu agora vou colocar ele de maneira algébrica, tá, pessoal? Então, vamos lá. É meio que parece assim confuso, mas vamos fazer a diferença aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui um ΔY, imaginando que eu estou me referindo aos pontos P3 e P2. Então, eu vou ter o Y do ponto 3 menos o y do ponto 2, enquanto aqui no denominador, x3 menos x2. Então, isso representa para a gente uma diferença dividida de ordem 1, mas usando os dois últimos pontos, que são P2 e P3. A outra diferença dividida de ordem 1, ela usa os
dois primeiros pontos, que são os pontos P2 e P1. Então, a gente tem aqui, ó, o y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1, que, na verdade, a gente já tinha calculado anteriormente, que a gente chamou de D1, tá? Então, nós estamos fazendo a diferença entre essas duas diferenças divididas, ambas calculadas na coluna anterior, representadas na coluna anterior. São duas diferenças divididas de ordem 1. Só que no cálculo a gente usou a D1. E aqui, para calcular a D3, a gente precisa também dessa outra camarada, tá? Enquanto que no denominador entra aqui x3 menos x0, tá, pessoal? Então, essa conta toda representa a diferença dividida, chamada de D3. Então, de maneira genérica, para a gente calcular a nossa última diferença dividida, que ela tem ordem n, então essa última, ela vai estar na última coluna, que representa para nós a diferença dividida de ordem n. Então, para o cálculo dela, a gente recorre às diferenças divididas de ordem n menos 1, que vão estar calculadas e representadas na penúltima coluna. Então, a gente acaba recorrendo a essa diferença dividida, que é a F, abre colchetes. A gente tem ali dentro do colchetes as abscissas dos N a menos um pontos, N menos um pontos, não, dos N pontos, seriam os N últimos pontos. Então, as abscissas ali são x1, x2, x3, até o xn. Então, faz essa diferença dividida. Essa diferença dividida, ela tem ordem n-1, então ela utiliza os n pontos, e a gente tem aqui a outra diferença dividida, que também tem ordem n, ela também usa n pontos. Quais são os n pontos? São os n primeiros pontos. O primeiro indexado por zero, que é o ponto P0, até o ponto n-1. Então, observe que a gente está expressando aí as abscissas, né? x0, x1, x2, até a xn-1. Bom, fazendo a diferença entre essas duas diferenças divididas, a gente obtém, então, como se fosse o nosso ΔY. Então, tudo isso dividido pela diferença entre as abscissas do último ponto, que é a abscissa xn, menos a abscissa do primeiro ponto, que é o x0. Então, no denominador, xn menos x0. É o nosso ΔX. Então, fazendo essas contas todas, a gente tem todas as diferenças divididas que são usadas aqui para expressar o nosso polinômio todo, né? Então, aqui está a nossa D0, então está ela aqui, que é o termo independente. Aqui está a nossa D1. A nossa D1, ela multiplica o termo de grau 1, x menos x0. A gente tem também o nosso D2, está ele aqui. D2 é a diferença dividida de ordem 2, ela multiplica o termo de grau 2, que é o x menos x0 vezes x menos x1. E, por último, de maneira genérica, a gente tem aqui o nosso termo, vamos destacar aqui em rosa, o nosso termo, que é o dn, que a gente viu como obtém, e ele multiplica, então, a expressão de grau n. Essa expressão ela tem grau n. Como é que a gente obtém essa expressão? X menos x0, vezes x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3, pontinho, pontinho, vezes x menos xn menos 1. Observe que a gente está usando ali os n primeiros pontos, tá? Então, de forma geral, são dados n mais 1 pontos. Tá legal? P0, P1 até o Pn. Aqui a gente está usando P0, P1 até o Pn menos 1, nessa expressão aqui.
para o cálculo total, para o cálculo, né, do DN, claro que a gente usou todos os N mais um pontos. Aqui um exemplo, pessoal, numérico. Suponha que a gente tenha 4 pontos, então, fornecido para a gente 4 pontos. Então, se eu tenho 4 pontos, eu consigo obter um polinômio do terceiro grau. Aqui nessa primeira coluna, a gente está representando todas as abscissas, tá? Então, os nossos pontos têm abscissa 0, 2, 5 e 9. Então, é como se a gente estivesse falando da abscissa do ponto P0, da abscissa do ponto P1, da abscissa do ponto P2, da abscissa do ponto P3. Aqui na nossa segunda coluna, a gente pode inicializar com as ordenadas dos nossos pontos. As ordenadas dos nossos pontos representam as diferenças divididas de ordem zero. Então, é como se fosse para nós todas as diferenças divididas de ordem zero, sendo que essa que está destacada em vermelho, ela é a D0, tá? Então, a D0 é a que está destacada em vermelho, mas a gente tem essas outras 3 diferenças divididas de ordem zero. As diferenças de ordem zero a gente não calcula, elas são determinadas pelas ordenadas dos pontos. Então, vocês estão vendo aí que tem 4 ordenadas, tem 4 diferenças divididas de ordem zero, a gente não calcula nenhuma delas. Todas as outras diferenças divididas serão calculadas, são as que estão aí nas colunas posteriores, tá? Essa última coluna é a calculada por último. Então, para eu calcular essa coluna, eu recorro a essa coluna. Para eu calcular essa aqui, eu tenho que recorrer à anterior. E para calcular essa daqui, eu preciso recorrer à ordem zero. Então, a coluna de ordem zero é a primeira preenchida e ela é preenchida com as ordenadas. Então, eu tenho aqui o y do ponto zero, aqui eu tenho o y do ponto 1, aqui eu tenho o y do ponto P2, o y2, e aqui a gente tem o y do ponto P3, o y3. Então, isso são dados para a gente. Calcular essa camarada aqui, que é a primeira diferença dividida de ordem 1, que para nós vai ser a D1. Só que para calcular as demais diferenças divididas, eu preciso dessa coluna toda preenchida. Então, eu preciso dessa camarada que também tem ordem 1 e eu preciso dessa outra que tem ordem 1 também. Que a gente calculou cada um desses valores, tá, pessoal? Eu vou eh, aqui expressar o cálculo, não calcular, mas expressar o cálculo dessa diferença dividida aqui. Não veio o pincel, eu vou buscar aqui agora, tá? Então, eu quero calcular essa camarada aqui, que vocês estão vocês estão vendo que eu chamei, que está expressada ali pelo valor menos 3 sobre 4. Mas como é que ela foi calculada, né? Como é que é essa diferença dividida ali, expressada por x2, f colchete x2, x3, como é que a gente obteve esse valor menos 3 sobre 4? Então, lembrando que ela é uma delta y dividido por uma delta x. A gente vai usar aqui o y3 menos o y2, então estamos usando os y dos pontos P2 e P3, e no denominador, delta x. Quem é esse delta x? É o x3 menos x2. x3 menos x2. Numericamente falando, a conta que é efetuada é y3, vamos ver aqui quanto ele vale 1. Então, 1 menos 4, 1 menos 4, dividido por x3, quem é x3? 9, 9 menos o x2, que está valendo 5. Então, isso efetuando ali, 1 menos 4 menos 3, e 9 menos 5 dá 4, ou seja, menos 3 sobre 4.
O mesmo tipo de conta a gente faz para determinar essa camarada e essa aqui, tá? Então, todas elas fazendo ΔY sobre ΔX, mas claro que os Y que a gente utiliza, assim como o X, vão depender dos pontos que a gente está utilizando, tá bom? Bom, todas essas contas, a gente passa para diferença dividida de ordem 2. Então, eu preciso agora fazer cálculo das diferenças divididas de ordem 2. Essa aqui, que está destacada em vermelho, é a que a gente chamou de D2, mas eu tenho outra diferença dividida de ordem 2. Bom, que cada uma delas é calculada, pessoal. Então, cada uma delas depende das diferenças divididas de ordem anterior. Então, para calcular a ordem 2, eu preciso da ordem 1, tá, gente? Então, ali, eu vou destacar agora em azul, tá? Então, vou usar aqui ainda esse slide. Então, para calcular a F de quem? De x0. É muito legal essa forma de representar x0, x1, x2, que a gente deixa claro que os três pontos que vão ser utilizados no cálculo da D2 são os pontos P0, P1, P2, tá? Então, vamos lá, ó. Para a gente efetuar essa conta, a gente vai fazer uma diferença entre uma diferença dividida utilizando os dois últimos pontos, quem são eles? O x2 e x1. Então, a gente sempre usa um ponto a menos, tá? Então, ali, como a gente está calculando a diferença dividida utilizando três pontos, a gente recorre à diferença de dois pontos. Então, aqui sempre os dois últimos, e a outra diferença dividida sempre envolvendo os dois primeiros, que são o x0 e o x1. Então, essa camarada aqui. Já no denominador é um ΔX envolvendo os últimos, envolvendo todos os pontos. Então, quem são todos os pontos? O último é o x2 e o primeiro é o x0. Então, para a gente determinar esse -1/30, a gente tem que fazer no numerador uma subtração envolvendo duas diferenças divididas, essas duas que eu expressei aí, e no denominador um ΔX, sempre utilizando os pontos extremos. Vamos lá? Cálculo disso. Vamos aqui. A gente já tem quanto vale f de x2, x1. Vamos lá, quem é o f de x2, x1? Ela está aqui, ó, 1/3. Então, vamos aqui. 1/3 é muito importante saber que ela foi calculada anteriormente. Tá vendo? Lá, na hora de expressar o polinômio resultante, eu só dependo dessa camarada. Mas para eu calcular o D2, eu dependo dessa aqui, ó, né? Então, eu preciso de todas as ordens 1. Então, vamos aqui, ó, 1/3 menos a outra diferença dividida de ordem 1, que é a f de x0, x1, que é meio, meio. E aqui no denominador, x2 menos x1, quem é x2? X2 é 4, 4, 4, tá ele. Opa, aqui, ó, 4 menos o x0, né, pessoal? Então, 4 menos 0, x0 é 0. Vamos lá, 1/3 menos 1/2. Vixe, 1/3 menos 1/2. Tirando o mínimo. Eu vou tirar o mínimo aqui de cabeça, tá? O mínimo vale 6. Nossa, falar que eu fiz aqui de cabeça é até. O mínimo é 6. Vamos lá. E no denominador a gente tem. Desculpa, né? Não é 4 menos 0, né, gente?
É 4 menos 2. Nosso x0 é 2. Aqui, ó, não é zero. Vamos riscar isso aqui. Aqui é 2, ó. Risca isso aqui, ó. É 2 ali, 4 menos 2, né? Então, vamos voltar aqui, ó. 6 aqui no denominador, do mínimo de 3 e 2, 6. Aí, 6 por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui em cima vai dar 2. E 6 por 2 dá 3, menos 3. E ainda aqui embaixo a gente tem que valor, pessoal? 4 menos 2, né? 4 menos 2 dá quanto? Dá 2, né? 2 aqui, certo? Então, a gente está calculando o f de x0, x1, x2. É, bom, finalizando aqui, a gente tem 2 menos 3 menos 1, 2 menos 3 menos um dividido por 6, tudo isso dividido por 2. Andando em cima que tá menos um sobre 30, mas a gente chegou a menos um sobre 12. Será que, onde é que está o erro? Bom, vou deixar vocês a gente pensar lá no erro, porque eu não quero ter que gravar tudo de novo, não, tá, pessoal? É, imagina, eu estou com isso projetando e a gente tem que regravar tudo isso que foi feito até aqui. Mas eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês, tá? Que a diferença dividida recorre às anteriores. A minha dúvida aqui, não, Ave Maria, né? Eu vou consertar aqui agora, tá? Então, essa fala anterior, ela é dada continuidade. O nosso x2 não é 4, o nosso x2 é 5. Então, é 5 menos zero, né? O x2 está aqui e o x0 está aqui, ó. Estou confundindo a cabeça de vocês, ó. 5 menos zero. Aqui fica 5. Aqui é 5. Tá, gente? 5 aqui, não é 2. Então, é por isso, menos um sexto dividido por 5. Por isso que é menos um sobre 30, tá? Então, aqui é menos um sobre 30 mesmo. O que eu quero é que vocês peguem a ideia, tá? A ideia ali para nós é importante. Então, entenderam como é que a gente calcula a ordem 2? E para calcular esse outro aqui que a gente precisa, a gente recorre a essas duas, ó. Então, eu preciso da f de x2, x3, dessa diferença dividida. Mas vamos para frente, tá? Então, feito isso tudo, calculado todas as diferenças divididas, a gente pode entregar o nosso polinômio do segundo grau. Vamos mudar aqui de, de slide, porque aqui ele ficou muito tumultuado, né? Então, se a gente quiser entregar o nosso polinômio do segundo grau, a gente teria o D0. Quem é o D0 para nós? É essa camarada aqui, ó. É o 2. Ele vai ser somado ao nosso D1. Quem é D1? É esse cara aqui, é a primeira diferença dividida. Então, a gente tem meio que multiplica o x menos o x0, nosso x0 é zero, então já vamos colocar aqui zero, somado com, agora eu preciso do D2, e o D2 calculado, ele vale menos um sobre 30. Então, mais menos um sobre 30, então vamos colocar aqui, mais menos um sobre 30. Então, é um somatório ali, vai entrar esse cara, que é o nosso D2. O D2 multiplica quem? X menos x0, aqui não vou errar. Então, x menos zero, vezes x menos x1, que é 2. Então, está ali o nosso D2 multiplicando a nossa expressão do segundo grau. E a gente ainda tem mais alguma coisa? Não, né? A gente chegou lá ao nosso polinômio interpolador. Peguei certinho ali, D0, D1 e D2. Ele estava aqui no slide anterior, mas a gente com 4 pontos consegue entregar um polinômio de grau 3. Então, se eu parar por aqui, eu estou entregando um polinômio do segundo grau. Mas se eu quiser grau maior,
Ou seja, se a gente quer usar os 3 pontos, ó, os 4 pontos, então a gente pode entregar um polinômio do terceiro grau. Então, entregando finalmente o nosso polinômio do terceiro grau, eu vou até a última diferença dividida, que está valendo -17. Essa é a nossa D3, tá? Então, ela tem ordem 3, menos 17, dividido por menos 1.260. Então, essa D3 multiplica quem? Uma expressão do terceiro grau. Daí, quem é ela, né? É o x menos x menos zero, vezes x menos x menos 2, vezes x menos x2, x menos 5. Então, aí está o nosso polinômio do terceiro grau. Esse polinômio do terceiro grau, ele usa os 3 primeiros pontos ali ele usa as abscissas dos 3 primeiros pontos. Mas, claro que para o cálculo do D3, a gente precisou dos 4 pontos dados, tá? Bom, mas vocês estão vendo aqui que, às vezes, a gente poderia dizer assim, ai, cara, eu quero utilizar, dentro de subintervalos, eu quero utilizar apenas polinômios de grau um, ou eu quero utilizar apenas polinômios de grau 2. Então, aqui, pessoal, imagine que dentro do subintervalo que envolve o x0 e x1, a gente quer entregar o polinômio de grau um. Ou entre os pontos x1 e x2, então, utilizando somente o subintervalo dado pelos extremos x1 e x2, ou seja, por esses 2 pontos, a gente queira entregar um polinômio de grau um, a gente queira entregar uma reta. Então, que reta seria essa? Tá, pessoal? Então, aqui a gente está entregando de certo. Então, que conta aqui? A gente está entregando um polinômio do primeiro grau que vai envolver uma ordem zero. Então, o nosso D0 tem ordem zero. E a gente vai pegar um outro termo que é de ordem um, que de certa maneira vai multiplicar o x menos o x, a abscissa, do primeiro ponto, tá? E essa ordem um aqui, assim como essa ordem zero, vai depender dos pontos que eu estou utilizando dentro do meu subintervalo em questão. Então, por exemplo, se eu estou entre x0 e x1, esse cara é o meu p0 e esse cara aqui é a abscissa do meu p1. Se eu estou entre x1 e x2, aí os pontos P0 e P1 mudam. Então, esse cara aqui, vou destacar ali numa outra cor, tá? Sei lá, em azul. Esse cara aqui, pessoal, oh, não pegou. Vamos pegar aqui, não sei por que que não está pegando às vezes. Para vai pegar, tá? Então, esse cara aqui, ele passa a ser o meu P0 e esse cara passa a ser meu P1, tá, pessoal? Então, se a gente tiver utilizando um polinômio de grau um, ou seja, bastam 2 pontos. Mas o meu intervalo é o intervalo que está envolvendo esses 2 pontinhos aqui, ó. Então é como se eu me concentrasse nessa parte aqui da minha tabela, tá? Então, na hora de escrever o meu polinômio, o D0 passa a ser esse cara, não o anterior. Observem que aqui a gente está usando 3. E o D1 não é o D1 que a gente tinha usado anteriormente, quando eu estou pensando no polinômio inteiro. O D1 vai ser 1/3, como se eu estivesse me concentrando apenas utilizando esse trecho aqui da minha tabela, tá? Então, o 3 como D0, mais 1/3, e esse cara aqui, que antes era o x0, agora é a abscissa do nosso primeiro ponto em questão, que é o ponto que tem anteriormente chamado de x1, que era o ponto do ponto P1.
mas aqui para nós ele está fazendo o papel do ponto a P0, tá? Entendido, compreendido? Qualquer coisa, depois vocês digam para mim se ficou alguma dúvida que a gente reforça, tá bom? Bom, pessoal, eu quero agradecer para vocês a compreensão, a parceria sempre. Gosto muito de trabalhar com vocês, tá? Vocês são pessoas parceiras, são pessoas que conseguem compreender, por exemplo, nesse momento eu tive que me ausentar por um problema médico. Ele me pediu para eu me afastar de vocês, mas eu tenho condições de gravar essa aula à distância, não posso estar presente, né? Eu não poderia estar com vocês, mas de certa forma eu estou com vocês. Isso por conta da parceria de vocês, pela compreensão de vocês. Muito obrigada, tá, pessoal?